Bom, bom dia pessoal, meu nome é Tânio, eu sou professor de Biologia e nosso tema da aula de hoje é ecossistemas e pessoas. Esse tema é em nível de ensino médio da educação básica. Bom, vamos começar nossa discussão com três questões. A primeira, você sabe o que é ecossistema? A segunda, poderia dar um exemplo? E a terceira, ecossistemas e pessoas estão interligados? Bom, para começar a responder estas questões, vejamos o seguinte. O termo ecossistema foi proposto em 1935 pelo ecólogo britânico Tansley. O termo ecossistema está baseado em conceitos mais antigos como o superorganismo de Clement, 1916, e ainda a obra pioneira de Stephen Forbes, O Lago com um Microcosmo, 1887. Segundo Odom, 1985, são características fundamentais de um ecossistema: limites, fatores e componentes que influenciam mutuamente, sistemas abertos, como entradas, exemplo luz solar, e saídas, exemplo respiração e emigração, além da capacidade de resistir ou adaptar-se a distúrbios. Muitos autores admitem que os ecossistemas evoluem e se desenvolvem com o amadurecimento das redes tróficas. Porém, vamos a um conceito simples. Ecossistema é a estrutura ecológica formada pelos fatores bióticos, ou seja, seres vivos, e abióticos, ou seja, luminosidade, temperatura, salinidade, pressão, pH, com ciclagem dinâmica de matéria e energia. São exemplos de ecossistema: Mata Atlântica, o manguezal, caatinga. Aqui uma figura mostrando a dinâmica dos ecossistemas segundo Odom, 1985. O ecossistema é formado, contém cadeias alimentares. A entrada nessas cadeias alimentares da energia ocorre através da fotossíntese e é realizada pelos produtores. Então, a energia entra na cadeia alimentar através do fenômeno fotossintético realizado pelos produtores. Os animais que se alimentam de produtores, os herbívoros, aqueles animais que se alimentam de herbívoros são carnívoros. Produtores herbívoros e carnívoros servem de alimento, quando mortos, para os consumidores de detritos. Esses consumidores de detritos formam a cadeia de detritos, que disponibilizam para o solo os nutrientes, reiniciando o ciclo. Diferente do que muitas pessoas podem pensar, os ecossistemas não são unidades isoladas, mas são unidades interligadas e com interações dinâmicas. Interferir num ecossistema significa refletir essa ação em outros ecossistemas. A ação humana deve ser sempre no sentido da preservação do clima, do equilíbrio natural e da disponibilidade dos nutrientes para manter o equilíbrio dos ecossistemas. Quando essa ação humana ocorre nesse sentido, falamos em desenvolvimento sustentável. Quando a ação humana ocorre no sentido contrário, promovendo desequilíbrio, falamos em desequilíbrio ambiental. Aqui, alguns efeitos negativos da ação das pessoas. A industrialização e a poluição atmosférica, liberando gases poluentes que geram o efeito estufa, o agravamento do efeito estufa e o aquecimento global. O aquecimento global que tem provocado degelo polar e alterações climáticas severas, com mortandade de peixes, mortandade de animais, seca, sacrificando seres humanos e prejudicando a vida. A poluição das águas através de dejetos sanitários e industriais, Porém, podemos também citar efeitos positivos da ação das pessoas, o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade ambiental. Empresas que, apesar de poluírem, promovem
ações voltadas para a preservação e restauração do meio ambiente e preservação das espécies. Essa política ambiental tem sido cada vez mais defendida e adotada. Uma outra ação positiva das pessoas é trabalhar a educação ambiental e investimentos nas novas gerações, através do reflorestamento, né, da consciência, do consumo crítico, enfim. Investimento em unidades de preservação dos ecossistemas, né? Então, a criação de unidades de preservação, a criação de parques nacionais, né? Investimento em energia limpa e alternativas energéticas para o novo século, como a energia eólica, a energia solar, a hidrelétrica, o biocombustível, como por exemplo o álcool. Então, essas são ações de pessoas, ações positivas das pessoas diante dos ecossistemas. Vamos verificar então, fazer uma verificação de aprendizagem. Então, primeiro, conceitue ecossistema. O que é ecossistema? Segundo, qual é a relação entre ecossistemas e pessoas? Terceiro, esquematize as interligações e interações dos ecossistemas. 4. Quais os efeitos negativos e positivos das ações das pessoas nos ecossistemas?